Olá, pessoa humana, me chamo José Carlos Carturan Filho, sou diretor de desenvolvimento da Eleven Treinamentos e o vídeo que você assistirá em poucos instantes fala sobre gestão de conflitos e está contido nas nossas trilhas de aprendizagem presentes na Eleven Flix, veja o site aí na descrição do vídeo, e na Eleven Academy. E você, tem muitos conflitos no dia a dia e no seu trabalho? Assista e verifique como lidar com isso. Um abraço e até mais. Olá, começaremos agora uma jornada bastante especial e interessante para termos um entendimento consistente sobre um assunto extremamente constante e presente na vida de todos nós: conflitos, ou melhor, gestão de conflitos. Logicamente, muito ou quase tudo do que dissermos aqui fará sentido para os conflitos presentes em todas as áreas da nossa vida. No entanto, os exemplos e as considerações principais terão foco em questões voltadas ao ambiente organizacional, às empresas de modo geral. Importante dizer logo de início que os conflitos não geram apenas impactos no dia a dia dos profissionais, equipes e empresas. Muitas vezes esses conflitos, os profissionais inclusive, chegam a causar problemas de saúde emocional, mental e física aos envolvidos. Então, logo de cara, já fica aquela impressão: nossa, Carturan, conflitos então são muito ruins, não é? E eu diria que não necessariamente. Mas vamos conversar sobre isso mais adiante em nossa trilha de desenvolvimento. Por enquanto, vale apenas uma menção, dizendo que, diferentemente do que se pensava há algumas décadas, quando se acreditava que conflitos profissionais eram extremamente nocivos, hoje há outra percepção a respeito. Porém, como já disse, conversaremos posteriormente sobre isso. E então, podemos começar a entender conflitos de modo geral, trazendo conceitos. E para definirmos conflitos, vamos lançar mão de algumas definições, como, por exemplo, a trazida por Zapparoli em 2009. O autor diz que o conflito é um desacordo e, em geral, as pessoas entram em conflito por divergência ou incompatibilidade de valores, necessidades, opiniões e desejos de uma ou de ambas as partes. Já Max Morita diz que conflitos são discordâncias resultantes de diferenças quanto a ideias, valores ou sentimentos entre duas ou mais pessoas. Enquanto isso, o dicionário Ruais traz a definição de que conflito é profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes, o ato, estado ou efeito de divergirem acentuadamente ou de se oporem duas ou mais coisas. E para finalizar, a etimologia ou a origem da palavra vem do latim conflictus, que por sua vez é particípio do passado do verbo confligere, composto do prefixo com, que significa junto, e fligere, que significa colidir, chocar-se, trombar. Pessoalmente, penso que todas essas definições são complementares entre si e servem como base para seguirmos adiante. Deliberadamente, excluí de nossos tópicos iniciais as definições que tratam conflitos e confrontos como se fossem a mesma coisa. E não são. Não mesmo. Conflito é uma discordância de posição, postura, ideias, atitudes e interesses, e surge normalmente quando há a necessidade de escolha entre situações que podem ser consideradas incompatíveis, enquanto confronto é a ação ou efeito de confrontar, lutar, brigar. Aliás, vamos entender mais para a frente que um dos objetivos da gestão de conflitos é exatamente o de evitar que conflitos, que podem ser inclusive bem produtivos, transformem-se em confrontos. Seguindo o nosso raciocínio, creio ser interessante entendermos quais são os tipos de conflitos existentes. Para facilitar o entendimento, vamos nos ater a 4 tipos que contemplam praticamente todos os conflitos pelos quais podemos passar. Vamos a eles? O primeiro, intrapessoal, os famosos conflitos internos. Sabe aquele antigo "será que caso ou compro uma bicicleta"? Bem, se você nunca ouviu falar sobre isso, pergunte a seus pais ou avós. E sobre esse tipo, os conflitos intrapessoais, não aprofundaremos aqui. Talvez sejam mais recomendadas as trilhas de autoconhecimento e inteligência emocional. Contudo, para dar uma palhinha, normalmente os conflitos internos, aqueles que nós temos conosco,
surgem por conflitos entre crenças e valores que possuímos internamente. Há também o segundo tipo, chamado de conflito interpessoal, ou seja, entre pessoas. Por exemplo, o João pensa que a estratégia adotada deveria ser a X, enquanto a Maria acredita que a melhor estratégia seria a Y. Esses conflitos, caso não equalizados e resolvidos, podem evoluir para o terceiro tipo, chamado de intragrupos, dentro de um grupo. Aqui já não há mais duas ou poucas pessoas envolvidas. O conflito já tomou conta, por exemplo, de toda a equipe ou de boa parte dos componentes do time que optaram por escolher um lado. Surgem então as famosas panelinhas e o ambiente interno da equipe fica conturbado e problemático. E por último, temos o conflito intergrupos, que, como o próprio nome diz, acontece entre um grupo e outro, de fora do contexto, como por exemplo de um departamento A da empresa em relação ao departamento B. Administrativo contra comercial, logística contra engenharia, produção contra qualidade e assim por diante. Creio que, se você trabalha ou trabalhou em uma empresa, consegue facilmente identificar todos esses conflitos, os pessoais, os intragrupos e os intergrupos. E vou dizer aqui uma coisa que seria até curiosa se não fosse preocupante. Muitas vezes, uma equipe que possui internamente conflitos ruins, vários deles até, os já conhecidos conflitos intragrupos, se une quando é para estabelecer um conflito intergrupos, ou seja, contra outra equipe. Vai entender. As pessoas divergem internamente dentro do seu próprio time, mas se juntam para divergir de um outro time, de uma outra área ou de um outro setor. Bem, para finalizar esse nosso pontapé inicial sobre o assunto gestão de conflitos, creio ser relevante trazermos aqui um resultado de uma pesquisa interna feita por um de nossos clientes no estado de São Paulo. À época, a empresa tinha quase 1.000 colaboradores e foram respondentes da pesquisa 156 desses colaboradores. O objetivo era entender quais eram os principais causadores de conflitos. O resultado foi bem curioso. 36% dos conflitos eram setoriais, aqueles que nós já definimos como intergrupos. 21% eram devidos a problemas referentes à comunicação. E aqui, se me permite, recomendamos a nossa trilha de aprendizagem sobre comunicação não violenta. 18% dos conflitos ocorriam devido a atitudes ou ações indevidas dos colegas. Outros 15% dos conflitos eram gerados por diferenças entre ideias e pontos de vista. Já 8% desses conflitos eram derivados de atitudes de discriminação que eram sentidas pelas pessoas. E para finalizar, ainda havia 2% dos conflitos gerados pela famosa fofoca. E então, essas estatísticas são condizentes com os ambientes em que você trabalhou ou aquele que trabalha atualmente? Para você, quais são os principais causadores de conflitos no ambiente profissional?